to be put down. Em sua mente, ele sabia que estava indo para o Calvário por aquela estrada. Naquela estrada, ele sabia que estava indo para o Getsemane. Ele estava indo para o tribunal de Pilatos. Ele haveria de ser açoitado, zombado, e então seus grandes dons de Deus seriam postos à prova. Put a rag around his head, smack him on the head, and say, now you all want the people's hearts and minds, tell me who hit you. All those things faced him. Colocariam um trapo ao redor de sua cabeça e lhe bateriam na cabeça e lhe diriam: agora, se tu sabes tudo o que está no coração e na mente das pessoas, dize-me, quem te bateu? Todas essas coisas se depararam com ele. A quivering, veering death there he had to face. He was also hanging in his mind there that he was going up to have his hands placed around a pole. Uma morte estremecedora e amarga, tá? Ele teve que enfrentar. Ele também sabia, passando em sua mente lá, que eu estava subindo lá para que suas mãos fossem amarradas em um tronco. His coat stripped off of him, and lashes that were burned plumb into the bone was going around him, and his blood was bathing his side, and a cruel thorn crown was placed on his head, and he nailed to the cross and hanged there, bleeding, bleeding, dying, and the most bloody sacrifices ever offered in the world. Suas roupas despidas dele e açoites que arderiam até o pulso estariam sendo desferidos em torno dele. E seu sangue banharia seus lados, e uma cruel coroa de espinhos seria colocada em sua cabeça, e ele seria pregado numa cruz, e ficaria pendurado lá, sangrando, balindo, morrendo, como o mais sangrento sacrifício que já foi oferecido no mundo. É verdade. Isso é correto, né? Sofreu por nós e estamos contentes por estarmos aqui. Graças a Deus. Fiquemos em pé, irmãos. Boa noite a todos, no nome de Jesus Cristo. Boa noite aos irmãos da conexão e aqueles que puderam chegar também. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa bênção de estarmos aqui na tua casa mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos purifica, que nós possamos chegar com o nosso coração aberto nesta noite. Obrigado por tudo até aqui e continua a nos abençoar. Todos que vieram, que eles estão nos acompanhando, Senhor, que a tua bênção seja com todos. Perdoa nossos pecados, as nossas falhas, nossas transgressões e aceita a nossa gratidão, Pai. No nome de Jesus Cristo pedimos, tu és bem-vindo em nosso meio, em nossos corações, para nos abençoar com mais uma porção tão bendita, tão gloriosa, que é da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentados, irmãos. Graças a Deus por mais uma bênção. Vamos cantar o hino de número 285, Plena Paz. Graças a Deus. Aleluia.
É meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que louvam, também eu louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Amém. Graças a Deus, né? Como os anjos louvam, nós também vamos louvar ao nosso bondoso e eterno Deus. Graças a Deus. Vamos cantar mais um louvor. É o número 318. Logo após, se tiver algum irmão, a irmã deseja cantar, para estar ruim, o mencionar de Inácio, se nós souber, nós vamos cantar. 318. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador do poder, do reino além dos céus, venho a serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Deus mandar está, e o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador, pois quem no receber, no reino vai viver. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção pra o mortal, o gozo eterno além, ali só a trazer, os manda rei dizer. Venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Alguém tem um louvor? Não tem? Nós vamos então aproveitar e ofertar ao Senhor. Estou desejando cuidar. Já marquei. Ah, Marquei, olha. Parece que- Graças a Deus. Amém?
Graças a Deus. Vamos orar. Amado, glorioso e bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma bênção que estamos aqui na tua casa e desta feita também ofertando, dizimando a ti. Abençoe todos os ofertantes, dizimistas que contribuem nesta igreja, nesta obra, Senhor, que o Senhor siga abençoando a cada um deles. Em tudo que forem fazer, que eles sejam prósperos, abençoados, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, nunca deixe faltar na casa, na vida, ó Deus, a tua graça, Senhor, na vida de cada um. Deus, o teu Espírito Santo, o amor do Senhor, Deus, possa realmente tomar conta de cada um que é fiel a ti, Senhor. E agora também apresentamos as ofertas, os dízimos na tua presença, que o Senhor possa abençoar. Receba no nome santo de Jesus Cristo, amado Filho. Te pedimos de sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos mais um louvor. Desejamos. Que não quer ver, faz. 261. 261, desejamos lá? Aqui. Vamos ver se é o mesmo. 261. É isso aí. Vamos lá. 261, desejamos ir lá.
versículo 10, 11 e também versículo 13. Isaías 43, verso 10, 11 e versículo 13. E o tema, vamos continuar com a mesma mensagem, não terminou ainda. Ele jurou por si mesmo, a partir do parágrafo 193 em diante. Vamos para a escritura. Isaías capítulo 43, verso 10, 11 e o 13. Que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus. Né? Verso 11: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Verso 13: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Santo Deus, abençoa, vivificando assim essas palavras em nossos corações, no nome santo de Jesus Cristo, te pedimos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Sentados, irmãos, enquanto ajeita ali, temos alguns tópicos, né? Essa mensagem, ele jurou por si mesmo, quando foi, depois de provar a Abraão, ele não tinha por que jurar, então ele jurou por si mesmo. Amém? Por isso que nós lemos também essa escritura que fora dele não há Salvador. Ele é o soberano, ele é tudo e todos, de uma forma toda tremenda, toda especial, né? Aí o profeta dessa mensagem vai dizer para nós que o diabo não tem poder para curar. E também nunca teve nem tem poder de curar. O diabo não. Mas Deus sim tem poder, né? Deus disse a Adão: se tocais da árvore, nascendo do bem e do mal, né? Se comer desta, viverá. E se comer desta, morrerá. Ele explicou. Né? Você tem que fazer um quadro imaginário entender isso. Ele diz: se comer desta, né, vocês vão morrer. Se comer desta, vocês vão viver. Mas o homem tomou desta. Ele vai falar: aqui você vai lutar com isso aí. Entendeu? E se comer desta, morrerás. Se comer desta, viverá. Então ele comeu desta e morreu. O homem morreu, porque ele viveu o dia. Então veja só, aí a raça humana caída da graça de Deus, né? Mas Deus veio com a graça para salvar o homem caído. O homem queria a lei, né? Eles disseram: queremos uma lei, mas eles mesmos não foram cumpridor de nenhuma lei. Eles quebraram, né, a palavra de Deus. Mas eles nunca guardaram a lei. Agora, Jesus veio para cumprir a lei, amém? E a graça outra vez proveu um Salvador. Pela graça sois salvos, né? Que coisa maravilhosa. Nós vamos ouvir isso aí. Deus, por soberana eleição, chamou, aleluia, a descendência de Abraão. Nós somos abraamitas, nós somos a descendência de Abraão, nós somos vinculados naquela grande promessa, abençoando Abraão e a sua descendência, e nós somos dessa descendência. Aí ele tem mais algo que ele diz assim: não perca isto, por favor. Meus irmãos, vocês estão aqui, vocês que estão nos ouvindo pela internet, não percam isto, por favor. Se você é da linhagem de Abraão, você vai regozijar, se deleitar com a palavra de Deus. Amém? Tudo certo? Vamos lá então, Deus abençoe, né? A partir do parágrafo que é 193 em diante, Deus abençoe a todos e ótima programação nossa. Amém. Podia chamar pulgas, eles também as chamaram imitações. Bem, entramos neste outro grupo que não estava separado. Quando se tratava de cura divina, Moisés podia curar ou tirar o tumor, mas eles não podiam. Eles próprios foram acometidos disso, eles não podiam tirá-la, eles não puderam fazê-lo. Disseram: este é o dedo de Deus, e não puderam fazer. Assim, vejam, a cura divina é inseparável. Sempre foi que ele era o único que podia curar. O diabo não tem poder para curar, nunca teve ou
não pode curar. Ele não pode curar. Olhem, os discípulos de Jesus saíram e viram alguém expulsando demônios. Disseram, vimos um expulsando demônios. E ele não quis nos seguir e nós o proibimos. Jesus disse, não façam isso. Nenhum homem que possa fazer um milagre em meu nome pode falar levianamente de mim. Quem não é conosco é contra nós. E quem conosco não ajunta, espalha. Está certo? Ele sabia que se o homem estivesse mesmo tendo resultados ao expulsar demônios, ele tinha de ter uma fé firme em Deus, ou aquele diabo não veria isso. Isso mesmo, ele estava tendo resultados. Muitos deles vinham e diziam que faziam isso quando não faziam. Mas este homem estava tendo resultados. Ele de fato os expulsava. Então Jesus disse, ele tem de ter algo firme nele ou não poderia fazê-lo. Isso mesmo, ele estava tendo resultado. Vejam-os, inseparáveis, aqueles sacrifícios lá, aquelas rolas e pombos. Sim, Senhor, eram inseparáveis. Não os corte em dois, mas corte estes em dois, mas coloque-os um em frente do outro, porque a lei e a graça se encaixarão uma na outra, mas não a cura, será a mesma o tempo todo. Estão vendo? Isso mesmo, apenas deixe-as do jeito que estão. Agora notem, oh que coisa, antes de fazê-lo, Abraão matou os animais e os colocou lá e fez do jeito que Deus lhe disse, então escureceu. Ele manteve os pássaros longe deles. Escureceu, os pássaros foram dormir e tal. Horrível. Em primeiro lugar, Deus fez Abraão dormir. Agora, Abraão, você não tem nada a ver com isso. Nem você, nem sua descendência depois de você. Você não terá nada a ver com sua própria salvação. Pensem nisso. Deus disse a Adão, se tocares nesta árvore, tu, se comeres daqui, viverás. Se comeres daquela, morrerás. Essa foi a aliança. Agora é você. Você tem isso diante de você. Se fizer isso, se fizer aquilo, você morrerá. Se viver lá, comer desta, você viverá. Assim, então Adão comeu desta e morreu. Veio a graça. Então Deus fez uma aliança pela graça. E quando fez os filhos de Israel lá no Egito, Deus já havia dito por sua palavra o que ele ia fazer. Ele ia tirá-los. E Deus está obrigado a cumprir sua palavra. Mas então, quando Deus, obrigado a sua palavra, foi lá e enviou um Salvador, Moisés, a graça proveu isso. Lá foi Moisés, conduzindo os filhos de Israel para fora. Quando saíram com ele, saíram para o deserto, disseram, dá-nos algo para fazer. Queremos formar uma organização para nós e queremos que nos dês algo para fazer. Façamos algo assim para nós. Dá-nos uma lei para guardar. Êxodo 19 foi o maior erro que Israel já cometeu. Quando a graça já havia provido a salvação deles. Então eles queriam fazer algo para merecê-la. Deus já tinha jurado a Abraão o que ele ia fazer. Disseram, deixa-nos ter a lei. E a lei nunca fez, ninguém nunca a guardou. Eles nunca guardaram. Jesus veio para cumprir a lei e a graça outra vez. Proveu um Salvador. Isso mesmo. Pois Deus tinha jurado, aleluia aqui, ele salvaria Abraão e sua descendência. E como ele poderia fazê-lo com rebeldes, endurecidos de coração, obstinados? Sim, pessoas que não davam ouvidos ou nada, eles tinham todas as suas teologias e tudo mais. Ele disse, como ele vai fazer isso? Este vai receber isto e este vai receber aquilo. E Deus, olhando para baixo e vendo as igrejas deste dia, como elas estão todas conglomeradas e todo esse tipo de confusão e tal, ele teve de abrir um caminho, pois jurou que o faria. Não só judeus, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tanto judeus como gentios. Vou chamar as descendências. Aleluia! Oh, que coisa! Eu farei isso. E neste dia, o que é a descendência de Abraão? Abraão creu em Deus. Esta pequena célula de sangue, uma porção dela está em sombra espiando por Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus chamou Abraão pela graça soberana, não porque ele era Abraão, ele era apenas um homem. Agora olhe, e cada um dos filhos de Deus é chamado da mesma forma. Você não pode se salvar.
Não há nada que você possa fazer. Se é pecador, você não pode ir a Deus, a menos que Deus o chame. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o chamar. E quando meu Pai o chamar, a todo o que vier, eu darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Deus, por soberana eleição, chamou a descendência de Abraão. Então, se aquele tipo de vida que estava no interior daquela célula de sangue estava sobre Abraão, que chamou os impossíveis de possíveis, chamou os impossíveis que eles seriam, porque Deus disse isso. Que tipo de gente é a descendência de Abraão? Oh, não perca isso. Por favor, não. Eu sinto isso vindo de cima da minha cabeça. Olhe. Então, se você é descendência de Abraão, você não pode discutir com Deus. A descendência de Abraão é parte deste espírito, pois Deus deu a Abraão um sinal de circuncisão, cortando a carne, como testemunho de que ele o recebeu. Nestes últimos dias, tomou o Espírito Santo e circuncidou todo o crente para eliminar toda dúvida e incredulidade, para crer que a palavra de Deus é pura e santa e que é a verdade. Circuncisão, cortando toda a incredulidade, tudo, cortando todas as amarras, dizendo: Deus, eu creio em ti, quer eu viva ou morra, afunde ou me afogue, é a tua palavra, eu creio nela. Então, estão vendo o que quero dizer? E Deus disse: por mim mesmo jurei, porque não há ninguém por quem eu possa jurar. Ele era o maior que havia. Ele disse: por mim mesmo jurei que salvarei Abraão e sua descendência. Isso mesmo. Agora, quem é a descendência de Abraão? Aqueles que são cheios do Espírito Santo são descendência de Abraão. Vejam, de Abraão veio Isaac, através de Isaac veio Cristo. Como entramos em Cristo, então? Só podemos estar em Cristo, a Bíblia disse: vós que estáis em Cristo, estáis mortos e tornaram-se descendência de Abraão e sois herdeiros conforme a promessa. Está certo? Ufa! Os que estão mortos em Cristo são descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Assim, através dessa célula de sangue, através da sua célula de sangue natural que foi rompida, e você está envolto com a célula de sangue da descendência de Abraão, que é Cristo. Nessa célula de sangue só pode conter não iniquidade, imundícia e maldade. Dentro dessa célula de sangue só pode alcançar a vida de Deus, que é o Espírito Santo. Você não pode ser destruído, assim como o próprio Deus não pode ser destruído, pois é parte de Deus. Amém. Eu os ressuscitarei no último dia. Aos que justificou, já glorificou. Na presença e na mente do Deus Todo-Poderoso, todo homem que nasceu de novo no Espírito Santo está glorificado em sua presença agora, esperando o tempo da redenção. Ufa! Ora, está vendo? Deus, através da graça, o chamou para a descendência de Abraão. E a cada um da descendência de Abraão, o Deus Todo-Poderoso jurou por ele mesmo que ressuscitaria. Deus disse que cuidaria disso. Como você é a descendência de Abraão, por estar morto, sua vida escondida, por um Espírito somos todos não instruídos em, não aspergidos em, mas por uma água, não, mas por um Espírito somos todos batizados nesta célula de sangue que é Cristo Jesus. No original havia só uma célula de sangue e fomos batizados lá com ele, e ele era o Filho de Deus, e somos filhos e filhas de Deus, co-herdeiros com ele no reino, crendo que tudo o que o Pai diz é a verdade. Aleluia! Irmão, fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, 3 em 1. Os demônios tremerão e pecadores despertarão. Fé em Jeová abalará qualquer coisa. Isso mesmo, verdade. Aí está a célula de sangue. Onde foi que começou? Uma célula de sangue, está certo? O que havia dentro daquela célula de sangue? A vida de Deus. O que aconteceu com aquela célula de sangue? Foi traspassada pelo pecado. Uma lança romana pecou contra ela, a traspassada
passou. Por quê? Porque o pecado foi colocado nela e agradou a Deus. A justificação foi comprada ali mesmo. Deus disse, caso encerrado para sempre. Aí está, e aquela célula de sangue foi traspassada, e o sangue jorrou, borrifou por ali a célula de sangue. Quando foi rompida lá no Calvário, para quê? Para abrir aquela célula onde nenhum homem jamais havia entrado antes, para levar você e eu àquela célula de sangue, passando pelo sangue, lavando pela água da palavra, através do sangue de Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Tomando o pecador perdido pela graça, puxando-o através desta célula de sangue aqui e dando-lhe o Espírito Santo. Puxa este aqui, dá-lhe o Espírito Santo. Somos co-herdeiros com Cristo no reino de Deus. Ufa, o Deus em você desperta, ou você se mata para que Deus possa acordar para você, até que eu perceba. Puxou você através da célula de sangue, puxou você através da névoa. O que aconteceu com a célula de sangue? Ela só apareceu e desapareceu? Não, Senhor, borrifou, ela se soltou para que muitos filhos pudessem nascer. Nenhum filho poderia nascer por esta célula de sangue, por este homem. Este Espírito entrou no interior desta célula de sangue e criou em volta dele assim. Ninguém jamais havia entrado, nunca entraram antes, mas o próprio Deus desceu e se fez um bebê numa manjedoura, cresceu e se fez homem. Tudo estava envolto naquela célula de sangue e foi traspassada assim e rompida no Calvário. O pecado a espalhou, Deus o ressuscitou para a justificação. Agora, em torno desse Espírito, este mesmo Espírito vive aqui na terra hoje e tem uma névoa em volta dele, assim, não é difícil, você pode, onde você não pode entrar, é solto, então você pode entrar, solto para que ele possa entrar, porque para que através do ar ele puxar um pecador através dessa célula de sangue para si mesmo. Se eu for levantado, todos atrairei a mim. E quando ele faz esse pecador passar pela célula de sangue, ele o purifica de toda injustiça. Aleluia! E o traz pelo Espírito Santo a si próprio. E o pecador é uma nova criatura em Cristo Jesus, batizado aí pelo Espírito Santo. Puxa-o para cá. E essa parte do homem aí é pia. Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Quaisquer desejos do mundo estão mortos, porque estão entre ele e o mundo está o sangue de Jesus Cristo. Então ele tudo espera, tudo crê. Aleluia! O que Deus diz, ele diz. Essa é a verdade. Viver ou morrer, que ele fez essa paz, é a verdade. Estou seguindo em frente. Ufa, desculpem-me. Eu sou um pouco informal em minha própria igreja. Amém. Oh, que coisa! Minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quando tudo ao redor da minha alma cede, então Ele é toda a minha esperança e apoio. Em Cristo, a rocha sólida, estou firme. Todos os outros terrenos são apenas areia movediça. Quer seja dinheiro, quer seja popularidade, quer seja um grande pregador, quer seja isto, ou quer seja um médico, quer seja um automóvel, quer seja isto, aquilo ou aquilo mais, todos os outros terrenos são areia movediça. Que coisa, que coisa! Quanto mais noto ao ver que o cabelo está ficando grisalho, o que me resta em volta da cabeça, minha carne definhando, minha única esperança está lá. Senhor Jesus, toma-me pela mão e guia-me, permite-me seguir em frente, Senhor Deus, não dando atenção a nada do mundo, mas olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé, o qual, pelos seus, para a glória de Deus, deu a sua vida para Ele mesmo se oferecer em sacrifício para poder me levar a ter comunhão com Ele no Pai. Aí está. Como pecadores poderiam olhar para isso e dar as costas? Está além de qualquer coisa que eu possa pensar. Muito bem, rápido agora. Temos que nos apressar antes de encerrarmos. A qual temos, versículo 19, como âncora da alma. Lá vai de novo. Uma âncora da alma, a qual temos como âncora. Quando algo está ancorado, não pode se mover. Eu tenho
tenho uma âncora que me mantém íntegro, firme e seguro enquanto as ondas do mar rolam, ancorado na rocha que me torna íntegro, ancorado seguro e confiante no amor do Salvador. Esta âncora, quando eu estava além da névoa, um dia Deus pegou este pobre pecador perdido e o fez passar por essa névoa. Sim, Senhor, e o trouxe aqui e me ancorou ali, colocou seus braços ao meu redor e tudo mais. Não importa o que seja, minha alma olha para ti. Estão vendo? Tenho uma âncora firme e segura. Olhem aqui, Which hope we have. a qual temos como âncora da alma, segura e firme, não enganada por toda doutrina e por todo vento, agitada de um lado para o outro, tomando partido aqui, sem saber onde está. A Bíblia disse, quisera que fosseis firmes, não dizendo, bem, eu sou isto hoje e outra coisa amanhã. Ancore sua alma em Cristo Jesus, nasça de novo, a vida de Deus vivendo em você. E você sabe, sem sombra de dúvida, que passou da morte para a vida. Todas as suas esperanças estão edificadas lá no Calvário. O amor de Deus se derrama através do seu coração. E você crê que cada palavra que Deus diz é a verdade. Amém. Você está disposto a morrer por qualquer parte dela. Está vendo o que quero dizer? Firme e segura. Agora olhe, deixe-me ler de novo. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, que suporta até o como chamam isso? Ao interior do véu. Isso, o que? Interior de que véu? De que véu eu estou falando? O véu do sangue. O sangue. Passamos além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Sabem aquele hino que cantamos aqui? Aleluia, aleluia. Passei além do véu rasgado, o sangue, onde foi rasgado em seu lado. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Estou vivendo na presença do Rei. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Se meus problemas vêm desta maneira ou daquela maneira, as glórias ainda não falham. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Pois estou vivendo na presença do Rei. Ele me trouxe a sua comunhão pelo lado rasgado de seu Filho, Cristo Jesus. Me fez parte dele para crer em todas as coisas, crer nele, confiar nele, ficar ali. As glórias nunca falham. Todas as coisas contribuindo juntamente para o bem daqueles que o amam. Portanto, as glórias nunca falham. Passei além do véu rasgado, onde as glórias nunca falham. Aleluia, aleluia. Estou vivendo na presença do Rei. Minhas esperanças estão edificadas ali, em nada menos. Passei pelo sangue que me salvou, passei pelo sangue que me curou. Qualquer coisa de que eu preciso, enquanto estou aqui clamo por aqueles atributos lá do Calvário, e eles são meus. São meus, gratuitamente. Se o Pai não pode dá-los a mim, Ele me fará saber por quê. Minha fé ainda olha para Ele, dizendo, Senhor, creio que Tu sabes o que é melhor para mim. Assim eu me entrego a Ti. E aqui estou. Aleluia. Oh, aí está. Minha confiança está nele, no Deus do céu. Agora, enquanto o precursor está... Oh, que coisa! Olhem só aqui, olhem aqui. Eu nem tinha notado isso. Vejam este último versículo aqui, o versículo 20. Ufa, que coisa maravilhosa! Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, o precursor, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O precursor, o homem que foi adiante de nós e como um veio e tomou o nosso lugar, ninguém menos do que o próprio Deus. Ele desceu e se fez homem como precursor para provar ao povo, porque ele jurou por juramento que ia fazê-lo, ele jurou que nos salvaria, ele jurou que nós poderíamos fazê-lo, ele jurou isso a nós, por ele mesmo. Então ele desceu, tornou-se precursor, ele se fez precursor, ele chegou aqui no mundo e viveu no mundo do pecado, em todo o seu redor e acima do pecado, porque ele confiou em Deus, está certo? Então ele desceu e morreu como pecador, pregado numa cruz.
Cada coisa física mostrou que ele estava morto. Eles o espancaram, eles o penduraram lá. Bem, ele sangrou o suficiente para matá-lo. E então eles se aproximaram. Ele estava morto. Os céus declararam que ele estava morto. A terra disse que ele estava morto. Tudo disse que ele estava morto. O soldado romano traspassou seu coração como uma lança. E ali derramou seu sangue. Sangue e água que haviam se separado. Demonstração de tristeza. E isso declarou que ele estava morto. A água, olha, se o homem estava pendurado lá e sangue e água se derramaram, mostrou que o sangue e a água tinham se separado. Aleluia! Ele estava morto. E ele não morreu pela espada, ele não morreu ao ser traspassado, ele morreu por causa da tristeza. Não há nada que separe o sangue da água. Pergunte a qualquer ciência que queira ou a qualquer médico, ele lhe dirá. Só através da tristeza intensa, às vezes, que as pessoas sofrem tanto que podem, vocês sabem, a tristeza, como angústia e tal, às vezes causa um ataque cardíaco e as mata quando o sangue e a água se separam. E foi o que matou o Senhor Jesus. Ele morreu sob as mãos de Jeová. Isso mesmo, a pena máxima. Justiça, pois Deus requeria justiça. Isso mesmo. E ali nenhum homem poderia lhe tirar a vida. Ele disse, eu a entregarei. Nenhum homem vai tirá-la. Eu a entregarei e tornarei a tomá-la. E Deus, mostrando que através da morte mais dura e cruel de que um mortal poderia morrer, Deus enviou o precursor, Jesus Cristo. E ele desceu aqui como homem. Ele viveu, ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele dormiu, ele se alegrou conosco como homem e foi colocado lá na cruz e morreu. E foi embalsamado. Com uma espada tiraram o sangue do seu corpo. E foi envolto no pano e colocado na sepultura. E ficou na sepultura por 3 dias e noites. E sua alma foi para o inferno. A Bíblia disse que sim. Sim, Senhor. Mas então ele ressuscitou. Deus não permitiria que seus santos vissem corrupção, nem sua alma ficasse no inferno. E ele o ressuscitou ao 3º dia para nossa justificação. Levou-o ao alto para nossa justificação. Vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele levou meus pecados para longe. Ressuscitando, ele justificou tudo. Como precursor, e uma vez que Deus o ressuscitou, ele está obrigado com cada um que tem parte dessa vida nele e o ressuscitará no último dia. O precursor levou-o para o céu com ele próprio, assentou-o à sua destra, poder e majestade, muito acima de todas as luas, as estrelas, os anjos, os arcanjos. O mais elevado que já existiu tornou-se o mais baixo que já existiu, para que ele pudesse tomar isso no intervalo e trazer a si, reconciliar consigo o mundo. Quando Deus, conseguem pensar nisso? Santo e elevado, o mais elevado, criou o homem um pouco menor do que ele. O homem caiu até aqui, o sangue de ovelhas e cabras o manteve até aqui, potencialmente, até que chegou a plenitude do tempo. Então, o próprio Deus desceu. Não um anjo, não um querubim, mas Deus veio do céu e foi até o inferno para levar o homem do inferno para o céu com ele. Ele veio procurando a ovelha perdida, ele a encontrou e a colocou em seu ombro, e subindo a escada hoje com ele, indo em direção à glória. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem foi ele? Veremos isso no próximo domingo, querendo o Senhor. Um sacerdote feito segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi esse Jesus? Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de anos. Ele não teve pai nem mãe. Você diz, Maria foi sua mãe. Oh, irmão, ele foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes que Maria existisse, ele era. Amém. Glória a Deus. There sing forever, of its saving grace, on the streets of glory. Let me lift my voice. Here go past home and land, ever to the joy.
se preocupando, irmão Branham, por que prega tanto? Quando vai nos deixar ir embora? Oh, não consigo ir para casa satisfeito. Não devo ir sozinho. Estas mãos só serão mortais uma vez. Estes lábios só serão mortais uma vez. E você, meu irmão e irmã, só será mortal uma vez. E enquanto há espírito dentro de mim, através da carne cansada, em horas cansativas, clama a você. É só por isso que é levado a este companheirismo aqui. Não para introduzi-lo na igreja, mas para introduzi-lo em Cristo, para que ali você tenha esperança firme e segura. Está ancorado por um juramento de Deus. Ele o confirmou e enviou um precursor lá, mostrando quem ele era. E o ressuscitou no último dia, naquele dia lá, a ressurreição. Provou que nós, os que estamos nele, sairemos na ressurreição. E todo homem que passa por este véu agora, justificado aos olhos de Deus, Deus olha para baixo e diz: eu já o glorifiquei e o assentei lá no céu. Estão vendo? Não posso me acomodar. Há algo em mim que não me deixa fazê-lo. Entende? Claro, eu poderia voltar ao pequeno tabernáculo aqui, expandi-lo aqui, e o irmão Neville e eu nos reunirmos aqui. E eu, de certo, poderia evitar que meus filhos passassem fome. Sem dúvida, isso mesmo. Eu poderia fazer isso. Talvez eu tenha amigos suficientes no mundo hoje mesmo. Se eu quisesse dizer, sair e fazer uma boa viagem de carro pelo país, eles me dariam $100.000. Isso me manteria pelo resto dos meus dias, se eu vivesse até os 100 anos. De certo me manteria. São $100.000. Um pouco. Só dividir aqui e ali, talvez armar umas armadilhas, fazer caçadas, algo assim. Colher algumas amores no verão, algumas coisas assim. Eu poderia me virar, eu não teria que fazer. Isso é verdade. Mas que coisa! Isso não mexe nem um pouco comigo. Há algo aqui embaixo que olha para aquele pobre pagão com as mãos deformadas, com lepra, aquele pobre cego na rua, aquela criancinha que está com fome e com uma mão estendida. Eles passaram sem jantar, passaram sem mais nada. Se você apenas lhes disser que alguém nos ama, é o Senhor Jesus Cristo. Eles morrem por fome, são enterrados em valas como animais e não sabem nada sobre Deus. E 40.000 por dia estão morrendo. 40.000 por dia estão morrendo. Sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Como posso, Deus? Eu gostaria de poder permanecer, ficar mais jovem e ficar assim o tempo todo, até que ele estivesse pronto para me levar. Eu poderia pregar e chorar e implorar e tentar. Veja, o povo americano, você pode lhes dizer qualquer coisa, eles creem nisso. O povo americano, você chega e tem de lhes mostrar a verdade onde ela está, aqui mesmo. E eles saem aqui e se unem a uma igreja e dizem: bem, sou tão bom quanto você, não me importo. Que coisa! Quando vejo isso, quero dizer: muito bem, meu irmão, tudo bem. Mas não consigo. Eu sei que a menos que ele esteja aqui, ele está perdido. Ele está perdido. Ele não pode ser salvo. Não há nada aí fora para salvá-lo. Aqui está a salvação. Aqui, passando pela névoa, através do sangue, através do véu rasgado, ele nos trouxe aqui. Os seus filhos e filhas de Deus. Essa é a única forma e a única coisa que eu conheço. Deus tem misericórdia. Algum dia isso vai acabar. Pregarei minha última vez e fecharei essa velha Bíblia pela última vez. Isso mesmo, ou uma delas. Isso mesmo. Cantarei meu último hino, pregarei meu último sermão, orarei pela última pessoa doente, farei tudo uma vez, terminarei com isso e nunca mais serei mortal. As rodas da vida mortal estão girando aqui em meu corpo, fazendo minhas mãos se estenderem, e meus olhos olharem, e meus lábios falarem e tal. Cada roda ali girando ficará parada. É só isso. Mas, irmão, esse pequeno algo aqui dentro irá para algum outro lugar, então. Subirá um pouco mais, então. Terei um corpo esperando por mim lá em cima, que não é feito por mãos, mas que é formado segundo Deus. E assim, junto ao rio eu ficarei. Guia meus pés, segura minha mão. Precioso Senhor, segura minha mão e guia. Isso mesmo. Quando o caminho estiver ficando sombrio, precioso Senhor, fica por perto. É quem eu quero que fique ao meu lado. Não me importa se não há médico, se não há mais ninguém. Senhor, fica ao meu lado. Minha vida está quase acabando. Minha respiração
respiração é fugaz, meu pulso batendo forte, minha esposa e filhos em pé, em volta da cama, torcendo as mãos, e meus amigos olhando, dizendo: "Ô irmão Branham, junto ao rio eu ficarei, guia meus pés, segura minha mão, precioso Senhor, segura minha mão, guia-me. E minhas esperanças estão purificadas bem ali de que aquele que prometeu e jurou por Abraão, que se eu aceitasse isso, eu nasceria de novo. As coisas naturais do mundo se desvaneceriam, todas as teologias do homem se desvaneceriam, e eu creria em Deus, creria somente em Deus, e nele me firmaria. Quando chegar ao fim deste caminho, quero ficar bem ali naquele poder sobrenatural que me mudou de pecador a cristão. Confiarei nele naquele dia como meu tudo. Se você ainda não fez isso, meu irmão, irmã, faça hoje. Quer fazer enquanto oramos? Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo da nossa alma pela tua palavra. Oh, que consolo temos em saber que nossas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue de Jesus com justiça. Quando tudo ao redor, em todo lugar, toda a esperança terrena tiver vadiado e desaparecido, então temos Jesus. As cascas caem, as coisas terrenas se dissipam, como a noite antes do sol, mas o Senhor Jesus permanece o mesmo em nossa vida. Se houver alguém aqui esta manhã, Pai amado, que não saiba com convicção, sem sombra de dúvida, que passou da morte para a vida, nenhuma boa obra, nenhuma igreja, nem nada mais pode salvar, só tu e tu somente. Este homem, Pai, eu rogo, pois em minhas palavras entrecortadas esta manhã, eu não consegui apresentá-la da forma que tu a deste a mim, mas do meu jeito entrecortado, rogo que homens e mulheres neste recinto esta manhã a tenham recebido, a ponto de saber que devem passar por esta névoa de sangue e trazidos à comunhão com Deus, co-herdeiros com Jesus, no reino de Deus, por um Espírito. Não foi um homem que nos impulsionou, mas um Espírito dentro da célula de sangue nos puxou, nos atraiu para si. E passamos pelo sangue e agora a Cristo, no companheirismo. Se não estão lá, Pai, mesmo sendo membros da igreja há anos, mesmo tendo tentado arduamente, Pai, toma-os nesta mesma hora para trazê-los direto a Ti, a Tua comunhão, para que quando a vida terminar aqui na terra, a vida eterna habite dentro de nós, o Senhor Jesus Cristo, e possamos ser ressuscitados como Ele foi no último dia. Que decepção será ver membros da igreja e pessoas ali de pé que têm em toda a sua vida andado por aí e nunca souberam o que de fato era nascer de novo. Quando tu disseste: quem não nascer da água e do Espírito, de modo algum entrará no reino. Não poderia, Pai, pois esse é o único lugar onde há vida eterna. Os apóstolos disseram para onde iríamos quando tu lhes perguntaste se queriam ir embora. Disseram: só tu tens a vida eterna. Rogo, Deus, que cada homem, mulher, rapaz ou moça deste recinto esta manhã seja levado a esta comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Pois entrego tudo isso a Ti, em nome de Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo, irmã Gurley. When the grave book is open, what then? Think of it. When the one that's rejecting this message today will be asked to give a reason, what then?
irmã, não importa quanto tempo você professe o cristianismo, se não está dentro dessa célula de sangue com Cristo esta manhã, não deixe o dia passar. Entre hoje. É seu. Você não tem o dever ao altar. A única coisa que tem de fazer é aceitar isto, crer nisto. E Deus é retorno. Se sua fé for direta, como foi a de Abraão, então Deus lhe dará o Espírito Santo para selá-lo em seu reino. E você está selado até o dia da sua redenção. A Escritura disse: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quantos dizem, irmão Branham, quanto a mim, estou orando e confiando em Deus que estarei lá. Vejamos suas mãos. Em todos os lugares do recinto. Estou confiando em Deus para estar lá. Deus vos abençoe. 100%, Senhor. Não será maravilhoso? Que coisa! Pensem só, quando a última batalha for travada, quando as armas estiverem todas empilhadas, a fumaça da batalha tiver se dissipado, o sol estiver se pondo, os livros estiverem fechados e comparecermos no juízo. Não estão felizes por termos recebido isto? Estou tão feliz. Estou tão feliz em saber que passarei uma eternidade sem fim com cada um de vocês. Esta será apenas, o que é uma pequena sombra deste velho matagal de sarça e pimenta pelo qual estamos passando. O que aquela pequena colina lá significa? Nada. Vamos tomá-la. Não sejamos como gado mudo e conduzido agora. Sejamos heróis. Vamos sair e trazer alguns dos nossos semelhantes que não conhecem a Jesus. Saia e dê uma olhada nos bares esta manhã. Estão lotados. Olhe para todo lugar de diversão. Está lotado. Os teatros estarão lotados esta tarde, com multidões em busca de alegria e prazer que não conhecem a Deus, mas vão à igreja todos os dias. Façamos algo a respeito. Contemos a outros. Quer ser egoísta o suficiente para saber disso e guardá-lo como um tesouro pessoal? Ora não, irmão. Vamos partir e sair fazendo outra coisa. As grandes coisas que ele tinha, veja, o que ele desceu e partiu dele para que todos pudéssemos ter. Não deveríamos, se o Espírito de Deus está em nós, não deveríamos ter essa mesma mente em nós? Vamos fazer com que o outro seja salvo. Vamos falar com ele. Está certo? Agora, há algum doente no recinto que queira receber oração antes de encerrarmos? Se houver, levante a mão. Muito bem, aqui, por este irmão aqui. Mais alguém? Muito bem, aqui está outra ali atrás. Minha mãe. Muito bem, mais alguém? Muito bem, o irmão aqui atrás. Muito bem, poderiam vir todos aqui agora e ficar, se puderem, neste lugar, enquanto trazemos os anciãos, se eles fizerem o favor, e vamos orar por eles. Remember, in this too is salvation for the body, divine healing. Oh, how... Lembrem-se, nisto também está a salvação para o corpo, cura divina. Como Deus ama curar seus filhos. Sim, assim é, o irmão está com o azeite. Agora pode vir para cá, em frente ao altar. Obrigado, irmão. Pode tocar o grande médico aí, irmão Bertie, enquanto o resto de nós, humilde e silenciosamente, um momento agora. Este grande médico agora está perto, o compassivo Jesus. Agora, pela fé, meus irmãos e minha mãe, entrem direto nesta célula de sangue com o Senhor Jesus, onde todas essas bênçãos de redenção são suas. Vocês são todos cristãos, eu presumo. E então, se são cristãos, vocês têm direito legal a tudo pelo que Cristo morreu. É sua posse. Você a possui, é seu. Agora, a única coisa que você pode fazer é como Abraão fez. Depois de ter suportado uma peleja, alcançou a promessa. Satanás não permite que você receba com facilidade. Você tem de ter fé, você tem de crer nisso, você tem de suportar.
Deus disse àqueles, Moisés disse, essa terra pertence a vocês. No entanto, estava tudo cercado com filisteus e tudo mais. Ele disse, é de vocês, eu lhes dei, agora vão tomá-la. A cura de vida é para cada um de vocês, ela lhes pertence. Agora podem vir aceitá-la, venham aceitar esta minha. Podem aceitar, é de vocês. Nada pode prejudicá-los. Vocês estão em Cristo. Agora, nosso Pai Celestial, como teus servos, teu ancião aqui de pé ao meu lado, Senhor, sairemos para ungir os doentes, de acordo com a tua palavra. Tu disseste que chamem os anciãos, os unjam com azeite, orem sobre eles. A oração da fé salvará o doente. E de novo está escrito, Jesus Cristo, as últimas palavras que saíram de seus lábios sagrados, sem puserem as mãos sobre os enfermos, ele sarará. Para confirmar o que os apóstolos ensinaram e o que Jesus Cristo ensinou igualmente, vamos ungir os doentes e pôr as mãos neles, crendo que tu os curarás. Aqui estão estes 3 homens em minha própria mãe, e rogo, Deus, que teu Espírito Santo se mova no coração deles agora mesmo, como foram atraídos através desta célula de sangue à comunhão do Senhor Jesus, sabendo que estas vidas mortais se fragmentarão algum dia, mas que a vida eterna viverá para sempre. Há outro corpo esperando por eles assim que este terminar. Mas Deus, eles querem testificar, são mortais, nunca mais serão mortais depois que esta vida terminar. E só desta vez, e isso encerra para sempre. Eles serão imortais daí em diante, mas enquanto são mortais e têm a oportunidade de chamar aos seus próprios seres mortais, Deus cura seus corpos, para que possam sair e falar a palavra e falar dela ao povo. Concede, Senhor. Com base nisso, trago este pedido a ti como teu servo, um sacerdote ou ministro. Eu os trago a ti, para que vivam e fiquem sanos para a tua glória. E trago isto ao sangue do Senhor Jesus. E avançamos agora para fazer o que tu disseste para fazer, e desafiamos ao fazer isto todo o espírito incrédulo e o expulsamos deles, para que as obras de Jesus Cristo sejam feitas no corpo deles. Pai, ungimos nosso irmão aqui com este azeite, em nome de teu Filho, o Senhor Jesus, e desafiamos o inimigo para que se aparte dele. E que sua doença do corpo vá embora, e que ele fique saudável e feliz para te servir. Por meio de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Enquanto nosso irmão coloca este azeite da unção na cabeça da minha mãe, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Autor da vida eterna e doador de toda boa dádiva, que ressuscitaste teu Filho Cristo Jesus, nascido de mulher, feito, formado como carne pecadora, e levar para tirar o aguilhão da morte e levar em seu próprio corpo a enfermidade do nosso corpo, aceitamos isso ao fazermos isto esta manhã, e é para minha mãe, e creio nisso agora, que tu a curarás enquanto obedecemos a tua palavra, e como teus filhos, pedimos que o espírito de enfermidade deixe minha mãe, e ela seja livre por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus, imbuído desse espírito de oração, ungido por Deus por essa palavra preciosa, essa unção. Eu também gostaria, claro, de ungir. Se tem alguém doente, enfermo, vem até a frente, nós vamos também ungir, assim como o profeta fez, e creia que você vai ser curado, amém? Nós vamos apenas ungir e pôr as mãos. Deus, as pessoas, as vidas que chegarão até a frente também, que eles recebam a bênção, sejam curados, Pai, ao ser ungido, imposta as mãos sobre eles, que eles voltem com as suas curas para a sua casa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Todos olhos fechados, cabeça inclinada, em nome de Jesus Cristo.
abençoe minha nação. Ó Deus, abençoe minha irmã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Creia, meus irmãos, mando vocês de casa, creia também que Deus pode curar aí mesmo quando você estiver, tá bom? Nós vamos orar. Se tem alguém doente, enfermo aqui ainda, ou na audiência invisível, fiquemos em pé, levante a sua mão e creia. Você que recebeu a oração, creia de coração, leve isso em sua alma, que Deus já te curou. Você viu que nós ouvimos tremendamente como o profeta de Deus ensinou a nós. Santo Deus, Pai Celestial, abençoe todos os meus irmãos, minhas irmãs, tudo que tu tens feito, está fazendo em prol do eleito, que o Senhor prossiga abençoando, Senhor, que o poder da cura divina, o poder da sua palavra se aperfeiçoe neles, que eles sejam curados e libertos por ti. Há tantos pedidos de orações, Senhor bendito, tantas vidas moribundas, Deus, pessoas até mesmo possessas, e outros sendo atacados de diversas maneiras, com enfermidades malignas, espíritos de morte. Mas nesta noite nós repudiamos, repreendemos todo o mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Onde houver um irmão ou irmã, Deus, doente, enfermo, aflito, seja no leito de dor, em um hospital, em qualquer lugar, que a graça da tua soberania os alcance e os cure, que eles tenham fé, Pai, para receber essas bênçãos das tuas mãos. Tantas mãos levantadas aqui ou em casa, onde for, Deus, não importa, que eles sejam curados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, irmãos, temos na conexão hoje Tatiana Norberto, Paulo Martins, Mateus Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar a todos vós. Lembrando aos irmãos que sábado próximo nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor, no horário das 18 horas, aqui no Tabernáculo. Então, sábado agora, Santa Ceia. Também lembrando aos irmãos que todos os sábados, a partir da meia-noite, temos um programa Águias de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus e deixar o santuário da ordem da igreja. Amado Deus, Pai Celestial, que coisa maravilhosa é estarmos na tua casa para te adorar. Deus, que a nossa alma realmente se alimenta com esse espírito da palavra. Que coisa boa. Deus, nós navegamos na tua presença, entramos em lugares celestiais. Creio que vamos voltar abençoados para nossas casas, com o tônico da nossa vida, com a força sobrenatural que o Senhor deu para nós. E abençoe a todos que ouviram, estão em casa, Senhor. Temos uma boa noite de sono, de paz. Proteja que vão viajar para seus lares. Cuide de cada um. Deus, colocamos tudo em tuas mãos. Mediante o que ouvimos hoje, a oração que foi feita pelo profeta do Senhor, recebemos a nossa alma, esta paz, esse regozijo, esse presente tão bom, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, por ter morrido por nós, sofrido, Deus, ter suportado a morte de cruz, e hoje estamos tão felizes que o Senhor nos ama de verdade, Pai. Por isso nós entregamos nossa vida em tuas mãos, cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos, boa noite, em nome de Jesus Cristo, e até sábado, Deus assim nos permitir. Você que nos acompanhou, também que Deus abençoe, que Deus derrama a chuva de bênção sobre sua casa, sua família, sua saúde e tudo mais. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.